Em uma aula no Laboratório de Química da SpaceX, o professor solicitou aos alunos que identificassem a composição química de uma determinada substância pura dentre uma lista de possibilidades por meio da solubilidade em água. Para tanto, foram fornecidos 40 gramas de uma amostra pura da substância. Os resultados dos dois testes de solubilidade em água realizados pelos alunos a 20 graus Celsius estão representados abaixo. Com base nos resultados obtidos e nos dados fornecidos a seguir, a alternativa que indica a correta composição química da substância é qual? Então, no teste de número 1, a gente colocou 10 gramas de soluto em 50 gramas de água, e aí, como foram dados 40 gramas, então vamos colocar aí que os primeiros 10 gramas ficaram aqui no primeiro teste, e aí os outros 30 gramas no teste de número 2, tá? E aí foi dado uma lista de possibilidades, com diversos solutos, e queremos saber, no caso, qual desses solutos vencer, que está aqui na parte das alternativas. Bom, então a gente agora vai fazer uma parte de interpretação aqui, que é o seguinte, ó. No primeiro teste, eu coloquei 10 gramas de soluto em 50 gramas de água e ficou uma mistura homogênea. Então, o que a gente entende com isso? Que todos aqueles 10 gramas conseguiram se dissolver em 50 gramas de água. E aí, a SpaceX deu a tabela pra gente falando da solubilidade na temperatura de 20 graus Celsius, na quantidade em gramas de soluto por 100 gramas de água. Então, para a gente poder usar a tabela, a gente vai ter que fazer a proporção aqui, por 100 gramas de água. Então, como vocês podem ver, eu vou até colocar aí embaixo, então não esquece que é 10 gramas de soluto em 50 gramas de água, tá? Então, se eu tenho 10 gramas do soluto em 50 gramas de água, eu poderia dissolver em água até quanto? Então, se fosse proporcional a 100 gramas. Então, eu poderia, aqui está a proporção aqui, 1 para 2, então x é igual a 2 vezes 10 vai dar 20 gramas. Então, eu poderia colocar 20 gramas que todo esse soluto estaria dissolvido. O que a gente pode usar dessa informação, dessa interpretação? Então, você que está vendo o vídeo, é muito importante que você entenda isso. Se o teste de número 1 revelou que eu coloquei 10 gramas do soluto em 50 gramas de água e tudo se dissolveu e constituiu uma mistura homogênea, então, se fosse 100 gramas de água, eu teria proporcionalmente 20 gramas do soluto e estaria tudo dissolvido. Então, isso quer dizer que não pode ser esses dois últimos solutos. E por que não poderia ser? Porque se fosse o sulfato de potássio, o máximo que eu conseguiria dissolver, o máximo é 11,1. E a gente fez o cálculo que poderia colocar 20. Então, não pode ser. E não pode ser o hidróxido de cálcio pelo mesmo motivo, que o máximo que eu conseguiria dissolver é 0,165. Então, esse teste de número 1, ele não me diz se eu tenho uma solução saturada, ou seja, aquela que está no limite, ou se ela é insaturada, que eu ainda poderia colocar mais. Então, nesse cenário, a gente poderia ter qualquer uma dessas possibilidades aqui. Por que poderia ter qualquer uma dessas possibilidades? Porque eu dissolvi 20, mas como eu não sei se está saturada ou insaturada, então eu posso ter qualquer valor acima disso, O que vai me delimitar é o teste 2, que aí sim eu vou descobrir exatamente qual é o soluto. Então, qual é a parada? No teste de número 2, eu coloquei 30 gramas do soluto em 50 gramas de água e a mistura virou heterogênea, ou seja, não dá para colocar 30, é menos de 30 que seria o máximo. Então, o que eu vou fazer na malandragem? Na malandragem, eu vou tirar uma proporção por 100 gramas de água, tá? Eu vou fazer o cálculo aqui, mas você já deve estar ligado que seria o dobro, A ideia de que daria 60 gramas. Mas por uma finalidade didática, eu vou colocar aqui embaixo, eu vou colocar na cor verde para você não se confundir. Então, ó, se 30 gramas eu coloquei em 50 gramas de água e foi uma mistura heterogênea, se eu colocasse proporcional a 100 gramas de água, seria 60 gramas do soluto. Então, isso quer dizer que eu não consigo dissolver e constituir uma mistura homogênea se eu colocar 60 gramas do sal em 100 gramas de água. Eu não consigo dissolver. Aí, quando você olha a tabela, você vê o seguinte, não pode ser o nitrato de sódio. Por quê? Porque o nitrato de sódio eu consigo dissolver até 87,4, o que não é aquele caso. Que aquele caso eu teria proporcional a 100 gramas de água, eu teria proporcional 60 gramas e já foi uma mistura heterogênea. Então, não pode ser o nitrato de sódio, porque o nitrato de sódio proporcional a 100 gramas de água daria para eu colocar até 87,4.
0,4. Então, nesse raciocínio, não pode ser o nitrato de sódio. E muito menos o hidróxido de sódio, que é até mais, né? Eu conseguiria colocar até 109. Então, a gente vê que proporcional a 100 gramas de água, o máximo que eu poderia colocar é 31,6 gramas. Então, se proporcional a 100 gramas de água é 31,6, e se fosse proporcional a metade dessa quantidade de águas, né? De água, que é 50 gramas. Então, seria metade disso, né? Que no caso seria proporcional a 50 gramas, seria 15,8. Por isso que eu coloquei 30 e não se dissolveu. E quando eu coloquei 10, tudo, que é no teste de número 1, tá, gente? Eu sei que vocês não estão conseguindo ver aqui, mas não sei se você lembra que ali era 10 gramas. Então, por isso que eu coloquei 10 e dissolveu, mas quando eu coloquei mais, acabou constituindo o corpo de fundo. Por quê? O máximo que eu poderia dissolver nos 50 gramas de água é 15,8. Então, o nitrato de potássio vem ser a alternativa correta para essa questão, e aí a gente tem a letra E para marcar, tá? Uma questão que não necessariamente envolve cálculo pra caramba para fazer, mas sim uma interpretação do tema. Tudo bem? Então é isso, galera. Letra E vem ser a alternativa correta para essa questão.